Boa noite, queridos amigos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para mais uma palestra do Amor em Ação, trazendo palavras de fé, de otimismo, de esperança nesses momentos de quarentena, nesses momentos de pandemia, né? E hoje eu vim aqui trazer um tema muito propício para os momentos atuais em que estamos vivendo, que é o poder da prece, o poder da oração. Então nós vamos falar um pouco sobre o que é oração, como funciona a oração, quais os seus benefícios, para que proferi-las, enfim, né? Principalmente nesses momentos onde estamos buscando recursos para passarmos por tudo isso de uma maneira muito mais equilibrada, muito mais em paz. Então, antes de falar sobre a oração, vamos fazer a prece inicial da abertura do nosso trabalho, né? Então eu peço que você feche os seus olhos, se mantenha numa posição confortável. E vamos agora, eu vou colocar uma musiquinha aqui ao fundo para que dê um clima propício. E vamos agora nos preparando para este momento de oração, de prece, aonde mesmo estamos em nossos lares, mesmo estando distante da casa do Amor em Ação, que nós possamos sentir o amor dos companheiros de ideal, que possamos sentir a presença dos bondosos amigos espirituais que estão conosco neste momento. Então vamos sentindo a presença dos bondosos amigos, vamos nos transportando para a casa Amor em Ação, vamos sentindo, ou se você não conhece a casa, que você está num templo de muita paz, de muita serenidade. Imagine-se olhando aquela imagem do Cristo, sorrindo para nós. As luzes, quase apagadas, aquela luz azul que circunda o salão. E vamos imaginando agora um benfeitor amigo atrás de nós, com suas mãos no alto de nossa cabeça, nos trazendo paz, serenidade, equilíbrio para esta noite de hoje, para que possamos estar receptivos para a mensagem e vamos juntos orando a prece que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E vamos então, abrindo os nossos olhos, voltando para o momento presente, para aqui agora, para começarmos a palestra desta noite. E a palestra dessa noite, não sei nem se dá para chamar isso de palestra, gente? O nosso bate-papo aqui com vocês desta noite vai ser sobre a oração, o poder da oração. E eu, antes de trazer aqui as reflexões para vocês, antes de ligar aqui a câmera e começar a conversar com vocês, eu dei uma lida em alguns dos nossos livros, dentro do Espiritismo, e dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo que fala exatamente sobre as preces, eu encontrei estas palavras, do Santo Agostinho. E o texto é: a felicidade que a prece proporciona. No capítulo Pedir e Receber,
capítulo 27, né, do nosso livro de estudo. Uma mensagem que foi, né, que um médium, né, captou em Paris em 1861. E eu vou ler aqui para vocês essas palavras curtas, rápidas, ok? De profunda sabedoria do nosso querido Santo Agostinho, né, um dos emissários de Deus que ajudou na codificação da doutrina espírita. E vamos refletir, vamos ouvir as palavras que ele nos deixou. Venham vocês que desejam crer. Os espíritos celestiais chegam para anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abres teus tesouros para dar a todos os seus benefícios. Homens de pouca fé, se soubessem o quanto a fé faz bem aos corações e leva a alma ao arrependimento e à prece, como são comoventes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. Ela é o orvalho divino que acalma o calor excessivo das paixões. A prece, sendo filha primeira da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estão sempre com Deus. Para vocês, não existem mais mistérios, pois Deus se revela através da prece. Apóstolo do pensamento, a prece os leva a conhecer a verdadeira vida. A alma se desprende da matéria e se eleva aos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade ainda desconhece. Avancem pelos caminhos da prece e ouvirão as vozes dos anjos. Que harmonia! Não é mais o ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos e as vozes doces e suaves dos serafins, mais delicadas que as brisas da manhã, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Com que alegria irão caminhar? A linguagem da terra é pobre para definir a felicidade que irão sentir, pois ela entrará por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte da vida quando se está em oração. Doces vozes, deliciosos perfumes que a alma ouve e sente ao se lançar pela prece nessas esferas desconhecidas e habitadas, sem o peso dos desejos carnais. Todas as aspirações são divinas. Orem também como Cristo orou quando carregou sua cruz até o Calvário. Carreguem sua cruz e sentirão em suas almas as mesmas doces emoções que o Senhor sentiu, ainda que carregando a cruz infame. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Que assim seja. Queridos amigos, né, esta mensagem, né, do nosso querido Santo Agostinho nos traz reflexões profundas sobre a finalidade, né, da prece e a felicidade que a prece proporciona. No Livro dos Espíritos, a doutrina espírita nos ensina que a prece ela tem 3 finalidades. Uma, pedir. Outra, né, agradecer. Outra, louvar a Deus. E quando eu peço, eu posso pedir tanto para mim, quanto posso pedir para entes queridos, amigos, a própria humanidade. Na mensagem do Santo Agostinho nos fica claro que ele pede sim, fala para nós orarmos a Deus, para pedirmos sobre nossas dores, para clamarmos pelas dores do próximo, mas também orarmos nos momentos do nosso Calvário, nos momentos de dificuldade. Nos disse Jesus, pedi e obterei. Sim, é possível, através da força da nossa fé, nós pedirmos, e à medida que pedirmos, nós conseguirmos a graça. Depende do nosso livre-arbítrio, depende do nosso merecimento, depende da nossa fé nós conseguirmos, né, as graças do Senhor, nós conseguirmos muitas vezes. Então, se você estiver passando pelo coronavírus, se você estiver enfermo, sim, peça a cura de sua enfermidade, peça para que Jesus, que Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que nunca deixou de atender um necessitado qualquer, a mediunidade
do nosso querido Divaldo Pereira Franco, nos fala relatos belíssimos de Dr. Bezerra, durante encarnado e pós o seu desencarne, que nos mostram que quando o nosso coração aflito tiver pedir a esse irmão querido, sim, ele vem nos atender. Como nos diz também o Livro dos Espíritos, a prece pode ser clamada direto a Deus. A prece pode ser proferida para seus emissários, para Jesus, para outros emissários, como o Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, amigo querido nosso dentro do movimento espírita, que atende a todos os necessitados do mundo. Dr. Bezerra de Menezes, 100 anos após o seu postulado, ele teve a honra de ser convidado pela própria Maria, Mãe Santíssima, até me emociono a falar essas palavras, para ir para outros órbitos, para escolher qualquer um dos planetas do sistema solar mais evoluídos que o nosso, do plano espiritual, que ele poderia habitar. Ele teve o direito de tanto amor incondicional que ele trouxe para a humanidade, por tanto ter ajudado nós aqui enquanto encarnado e também desencarnado, ajudando também os desencarnados. Ele teve a permissão pela querida Mãe de Jesus de escolher, né, qualquer planeta melhor que este para habitar. E ele, muito humilde nas palavras, ele disse que ele não se sentia digno de tal oferta da Mãe Maria Santíssima. Mas se fosse possível ele pedir qualquer coisa, que ele pedia para que ficasse na psicosfera do nosso planeta, para que pudesse calar a dor, ajudar, acalmar, acalentar a dor do ser humano, até que a última alma terrícola ainda estivesse presente. E assim é feita a sua vontade. E ele foi proclamado naquela mesma reunião celeste para ser um dos embaixadores do amor, da caridade, da cura da humanidade. Então sim, Bezerra de Menezes é um emissário de Deus que pode, através da nossa prece, pedirmos o acalento do corpo físico, da nossa alma, do nosso coração. Mas não precisamos pedir para o Dr. Bezerra, podemos ir além, podemos pedir para nosso Mestre Jesus, podemos pedir para o próprio Deus. Pedi e obterei. Sim, eu lido, né, através de terapias diferenciadas, vamos dizer assim. Eu trabalho ajudo muito no poder de autocura das pessoas, né, manipulando talvez ou ativando, né, os efeitos autocuradores do organismo. E sei quando a pessoa pede com fervor, quando a pessoa se dedica, quando ela se coloca em estado expandido, quando ela pede do coração, da alma, que sim, é possível amenizar a dor, é possível se curar aonde de verdade está a doença, que é primeiro no espírito e depois no perispírito e, consequentemente, no corpo, né? Essa pandemia nunca jamais vista na nossa humanidade moderna, né? Depois que a ciência desenvolveu como nunca, nós estamos focados apenas na questão física, fisiológica, o vírus viral, mas de verdade nos traz outros mensageiros, inclusive o próprio Divaldo, através do seu livro, do Filomeno de Miranda, não está aqui agora, do Transição Planetária, mostrando que todos nós estamos em momentos de transição, estamos vivendo momentos onde estamos passando de uma maneira mais rápida e acelerada o processo da evolução do nosso planeta, que hoje é provas e expiação, para se tornar em breve um planeta de regeneração. O que significa isso? Um planeta hoje onde a dor predomina em relação ao bem, onde existem muitas doenças, para um planeta onde não vai existir mais doenças, onde não preciso mais de dor, onde a lei do amor é mais presente que a lei da dor, que é apenas um retorno para o amor. Então, momentos de transição que estamos passando, e essa pandemia que se espalhou no mundo todo, também é um processo evolutivo para nós, para a nossa humanidade. Nunca jamais foi visto em tempos modernos as pessoas conectadas como estão agora, assistindo uma live, orando, rezando, se conectando, buscando respostas, buscando entendimento, buscando olhar para o além do corpo, além das paixões, além da vaidade,
porque quando eu estou no burburinho do mundo, eu me perco no mundo e fico totalmente focado nele. Estávamos todos nós numa grande hipnose coletiva, vivendo apenas as necessidades do ego, que sim são importantes, mas não são as mais importantes. Existem as necessidades do espírito, as necessidades transcendentais, as necessidades da nossa alma imortal, que pede para que nós vivamos o amor, para que nós vivamos a nossa missão de vida, o que viemos fazer aqui, qual o propósito de tudo isso. Então, todas essas necessidades transpessoais, espirituais, que todos nós carecemos e também necessitamos. Então vem a pandemia, que nos faz ficar reclusos, nos faz ficar em quarentena, ficar próximos dos nossos mais próximos, dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, aqueles que o Espiritismo nos ensina que é onde estão nossos maiores desafetos, mas também onde estão os nossos maiores laços de amor. Então, chegou a hora da gente transcender, de perdoarmos tudo o que passou, de vivermos o presente, de vivermos a nossa alma, nossa essência. Então, num primeiro momento, talvez, todos nós entramos em grandes conflitos com aqueles que estão conosco, né? E com nós mesmos, entrando em contato com a nossa sombra, entrando em contato com aspectos ainda não trabalhados e ainda a se desenvolver que todos nós temos, mas nos convidando a olhar para a luz, para olhar a luz que habita dentro de nós, para olharmos para o nosso lado que já se iluminou, porque nós estamos em processo de evolução que não tem um ser humano aqui que é pura escuridão, mas também fora os iluminares do Cristo, ou talvez o próprio Cristo, que eram apenas luz. Todos nós temos aspectos de luz e aspectos de sombra. Então, em momentos de quarentena, em momentos de pandemia, em momentos onde o anjo da morte está rondando a todos nós ou a nossos entes queridos, é um momento de profunda reflexão. É um momento de profundo olhar para dentro de nós e analisarmos o que estamos fazendo aqui. Para que tudo isso? Para que toda essa correria, toda essa loucura? Faz tempo que eu não falo com muitas pessoas que eu gostaria de estar falando. Será que eu estou vivendo ao lado de quem eu mais amo da maneira adequada? Momentos de reflexão em momentos de transição. Porém, estamos transitando ora em momentos de paz, em momentos de alegria, horas em momentos de tormenta, em momentos de escuridão, porque estamos mergulhando mais profundos nas nossas intimidades, na nossa verdadeira essência, que é divina, mas também nas nossas profundezas do nosso homem velho, que ainda habita dentro de nós. Então, existe uma terapêutica ensinada pelo Cristo, ensinada por outros iluminares da Terra, por várias tradições que nos ajudam a passar pela tormenta de uma maneira mais tranquila, mais serena, mais leve. Nos ajuda a iluminar, a trazer a nossa luz debaixo do alqueire e colocar no velador, como nos ensinou o Cristo. Existe uma terapêutica que a doutrina espírita também ensina veementemente. Qual que é a oração? A oração, ela nos conecta com o nosso divino, com o divino que é Deus, que habita dentro de nós. Quando oramos, estamos de verdade nos conectando, mudamos a nossa faixa vibratória, mudamos nosso estado mental. Os estudos científicos mostram que quando estamos em prece, em oração, nós saímos das ondas beta, entramos em ondas teta, talvez em ondas alfa e talvez até ondas teta. O que significa isso? Em estado meditativo. Nossa mente começa a se ordenar, organizar, liberamos neurotransmissores da felicidade, do bem-estar, do prazer. Orar, rezar, pedir, agradecer, terapêutica, que não custa nada, que todos nós temos acesso, que do mais rico ao mais pobre, do mais saudável ao mais doente tem acesso, do que tem voz para falar, aquele que até mudo pode fazer, pois não preciso externar nem com a minha palavra, basta eu me conectar, basta eu mentalizar, basta eu sentir. E qual que é a melhor prece? A prece ouvida por Deus, a prece que toca a minha alma, o meu coração, a prece que muda a psicosfera, as ondas que estão à minha volta?
é a prece feita do coração. Existem dois tipos, ou talvez mais, mas dois tipos clássicos de prece. A prece onde eu penso, analiso, a prece que eu vou dizer lindas palavras, vou ecoar um poema muito belo, mas existe a prece do coração, a prece da alma, a prece onde eu apenas deixo minha alma e meu coração falar e deixo minha essência divina transcender, explanar, falar do coração. Essa é a prece que agrada a Deus, como nos diz o Evangelho. E agradar a Deus é metafórico. Não é que tem prece que agrada ou desagrada a Deus, pois Deus é amor, Deus habita dentro de nós, a voz de Deus é a prece. Quando estamos orando, estamos apenas entrando em sintonia harmônica com a voz de Deus, ou com a sintonia dos pensamentos de Deus, metaforicamente falando. A oração é um bálsamo que acalma os aflitos, é luz que ilumina aquele que está em escuridão, é remédio para aquele que está doente, é luz para aquele que está perdido na escuridão interna. Então, não existe contraindicação para a prece. A prece, ela pode ser feita em qualquer local, em qualquer momento, em qualquer horário. Basta nos conectarmos. Quando estou em prece, eu afasto os meus obsessores. Quando estou em prece, eu atraio bons espíritos amigos. Quando estou em prece, eu me conecto com a intuição e a expiração divina. Intuição é a voz da minha alma, inspiração é a voz que vem de fora dos bondosos amigos. Então, se pudéssemos, seria indicado orarmos 24 horas por dia, porque somente benefícios nos traz. Mas não precisa ser assim. Porém, orar apenas traz benefícios. Então, nesses momentos de pandemia, nos momentos de quarentena, quando o tédio vier, quando a preocupação chegar, quando a dor chegar mais perto, o desespero tomar conta, ore, entre em prece, em oração, acalente o seu coração. Mas existem vários tipos de prece, como também nos ensina o Evangelho, as coletâneas de preces espíritas no final do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E existem preces, eu posso pedir de diversas maneiras, fazer de diversas formas. Então a melhor das preces é aquela que eu uso com sabedoria. É aquela que eu não uso somente palavras repetitivas. Eu posso sim rezar um Pai Nosso, como fizemos há pouco, uma prece que tem por si só um poder energético, magnético, grandioso, porque foi o próprio Cristo que proferiu essas palavras, ou quase essas palavras. Porém, quando eu deixo a minha alma, o meu coração, falar o que ele está querendo dizer, pedir o que de verdade precisa ser pedido, e agradecer as benesses que todos nós temos, mesmo nos momentos de aflição, poderia ser muito pior. Sempre poderia ter uma alternativa pior da que estamos vivendo. Então, essa é uma visão, outra visão. Nós temos tantas bênçãos maravilhosas, que eu poderia passar o dia inteiro falando delas. Uma delas, a bênção de eu estar vivo, porque só o fato de eu estar aqui, onde a maioria está desencarnada, 2/3 da população, nos diz o Espírito, está desencarnada, 1/3 está encarnada. Então eu estou passando por esses momentos de evolução, e diz que a fila é imensa. Muitos querendo estar no seu lugar, no meu lugar, independente do que esteja acontecendo com você. Muitos gostariam de estar vivendo o que você está vivendo, pois é pela experiência terrena que nós evoluímos. Chega uma hora que no plano espiritual nós estagnamos, nós nos mantemos na inércia, não evoluímos. Então a experiência da carne, das provas, né, da expiação que faz com que eu expie os meus erros. Allan Kardec nos ensinou que mediante o erro, que o erro não é eterno, como diziam a tradição da época, que você tinha 2 lugares para ir, ou a plena felicidade, impossível de ser alcançada, ou o inferno. Então, quando vem a doutrina espírita, nos mostra que o erro por si só não existe. Existe sim um momento que eu errei,
mas não existe o erro eterno. Então, se eu errei, se eu cometi um erro, o erro é contra mim mesmo, não é nem contra o outro. Se eu agi contra as leis de Deus, foi contra mim mesmo que eu agi, contra o meu processo evolutivo. Então existem 3 formas de eu mudar um erro. Qual? Primeiro, arrependimento. Primeiro eu preciso me arrepender. O que é o arrependimento? É tomar consciência que aquilo era um erro. Até então não era. Até então eu era ignorante. Quando tomo consciência, percebo que não deveria ter feito o que fiz ou o que pensei. E a partir daquele momento eu caio em mim, eu me arrependo. Só que manter o arrependimento por si só não basta. Eu preciso expiar ao meu erro. E a própria culpa, a dor, já é uma expiação. Mas também ficar expiando, sofrendo, não adianta em nada. Eu preciso reparar. Isso apenas se repara com amor. Então, quando eu amo, como disse Jesus, eu anulo a multidão de pecados. A única lei, a lei das leis, porque existem várias, mas as leis das leis que regem todas as leis, é a lei do amor. E quando eu estou em prece, eu estou proclamando da minha alma o amor. O amor em sentimento, o amor em pensamento. Porque a oração, ela não é somente, ela é pensamento, mas também emoção. Então, quando eu uno o pensamento e a emoção, eu estou conectado com Deus. Quando eu estou apenas proferindo palavras, apenas palavras belas, ok, que mudam um pouco minha frequência mental, mas nada mais do que isso. Porém, quando eu falo da minha alma, eu me emociono, eu sinto o amor de Deus, eu consigo sim reverberar por todo o fluido cósmico universal o meu amor que emana de dentro de mim, que pode ser direcionado para todo o planeta, para todos os habitantes, para todo o universo. Isso nos ensina a codificação. Porque o fluido cósmico universal, diz Emmanuel, deixa entender que é o próprio Deus, que habita em tudo e dentro de nós. E através dele nós atingimos todos os multi-universos que existem, em todos os universos que existem. Enfim, então, gente, a oração. E quais os benefícios que ela me traz? Ela me traz paz de espírito, serenidade, calma, tranquilidade. Quando estou passando por momentos de tormenta, ela me traz para sanidade mental. Muitos de nós, se não tivesse o recurso da prece, teríamos já cometido loucuras. Eu mesmo, em tempos passados remotos, já cheguei a ter pensamentos suicidas em momentos de aflição e agonia interna. E a terapêutica da prece me tirava da sintonia de irmãos que comprazem no mal ou estão em outras faixas que estavam influenciando o meu pensamento. A prece acalma, refrigera a alma, traz serenidade, traz paz. Nos momentos em que estou rejubilante, estou em momentos de glória, de alegria, de felicidade, momento da gratidão, de agradecer a Deus pela vida que tenho, pela saúde perfeita que possuo, por ter recursos financeiros que propiciam ter o alimento, por eu ter um agasalho, por eu ter um lar, por eu ter alguém que me ama, por eu ter pessoas queridas. Gratidão. A gratidão me traz benefício, traz neurotransmissores de alegria, de prazer, de felicidade. Conectam para minha mente continuar buscando essas benesses na minha vida. A oração da gratidão. A oração que eu oro, que eu peço para sair de uma prova, de uma expiação, se for possível. O próprio Cristo, antes de passar pelo Calvário, ele rogou essas palavras: Pai, livrai de mim este cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. Cristo proferiu isso antes de ir para o Calvário, para a cruz infame, antes de passar pelo Calvário que não merecia. Cristo pediu: Pai, liberte de mim esse cálice. Sim, se for possível, liberte de mim da doença, faça com que os meus entes queridos não passem por essa provação, não passem por essa experiência, poupe minhas finanças, ajude nos meus negócios. Sim, essas preces
podemos pedir, mas muitas vezes está na nossa programação reencarnatória passar por isso. Como estava dizendo há pouco na transição planetária, esta pandemia foi programada pela espiritualidade. Existem vários espíritos nos dizendo isso. Não foi ao acaso que isso aconteceu. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus assim o queira e permita, disse-nos Jesus. Gente, essa pandemia não é o acaso. Há mais de 100 anos aconteceu uma também. Catástrofes naturais acontecem o tempo inteiro. Faz parte do planeta em que vivemos, de provas e expiações. E poderá vir outras. E assim é a vida. Tá tudo, existe um maestro orquestrando tudo isso. Como um ouvido desafinado e desajustado na música como o nosso, nós não percebemos a presença de um maestro. Muitas vezes nem conseguimos perceber algumas notas ou até alguns instrumentos numa orquestra. Mas uma orquestra sempre tem a presença de um maestro que é Deus, que está orquestrando tudo isso. E quando eu oro, eu apuro e afino o meu ouvido espiritual, que me faz serenar, faz acalmar, faz compreender sem entender, compreender, aceitar sem reclamar, né? Faz com que eu tenha resignação e não revolta, mesmo não concordando, mesmo não querendo. Quando eu peço a Deus sim, peça a Deus para que te liberte desta agonia. Nós aqui no Amor em Ação, nós temos um trabalho de cura espiritual, qual eu faço parte, um trabalho qual eu fui curado, um trabalho que eu tinha, né, úlceras nas minhas córneas, nos meus olhos, né? Todo mês eu tinha essa patologia, vamos dizer assim, né? Uma bactéria que invadia a córnea e começava a comer, vamos pensar assim, o meu olho. E se em uma semana não tratasse, eu poderia ficar cego. E eu fazia o tratamento alopático convencional com o meu oftalmologista, mas eu tinha um risco daquela bactéria ficar uma superbactéria por causa que a medicação já era de última geração. E eu tinha um risco, né, de ficar cego. E eu, no momento, antes de fazer parte desse trabalho, que hoje faço parte, mas no momento onde eu estava 100% pedinte, vamos dizer assim, né, eu clamo nesse trabalho, eu peço sim que me dê a cura espiritual, me dê a cura da minha enfermidade, né? E neste momento, né, a sabedoria do trabalhador, né, que estava ali à minha frente, junto com a inspiração divina, ele mostra para mim que eu tinha pontos que eu não estava conseguindo ver, não conseguia enxergar na minha vida. E que eu não conseguia, era duro demais eu ter que enxergar o que eu precisava enxergar. E aí quando eu tomo conta naquele momento do que eu precisava enxergar e dói a minha alma, ele me diz que eu estava curado. Só que a partir daquele momento eu curo minha alma. E quando eu curo minha alma, porque eu curo o que eu precisava curar, eu consequentemente reverberou para o meu corpo físico. Foi possível. Então isso acontece. Sim, as curas acontecem. Dr. Deepak Chopra tem vários livros falando sobre a cura quântica. Existem vários relatos de diversas curas em diversas religiões, meditações, experiências. Sim, você pode se curar. Você pode nem adquirir, pensando, pedindo, nem adquirir essa doença. Mas, muitas das vezes, a minha oração, ela precisa ir além do eu. Eu preciso saber pedir, na verdade. E saber pedir, muitas vezes, é para que eu tenha a resignação necessária para passar pela prova ou expiação, para que se eu tiver, sim, Senhor Jesus, livrai de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade, Senhor Deus, né? Ou seja, se eu tiver que morrer, que eu morra, mas que seja feita a vossa vontade, mas que eu tenha a resignação, a aceitação necessária para poder ser glorificados nos céus, como nos dizem as mensagens, que aqueles que estão lá chegando, que tiveram hombridade, muitas pessoas que cederam, os italianos, que cederam seus equipamentos de respiração porque já eram mais idosos para os mais jovens, chegaram no plano espiritual como heróis.
Então que eu possa ter a sabedoria, a resignação, a aceitação nos momentos mais difíceis. Se algum dos meus entes queridos partir, Senhor, livrai de mim esse cálice, mas se algum dos meus entes queridos partir, que eu me conecte não com a dor, e sim com o amor e com a saudade, com a certeza de que era a hora dele, de que todos nós partimos e morremos, porém, cada um tem a sua hora, e eu aceito com resignação e me mantenho na saudade, que é o amor de quem partiu. Então que eu tenha sabedoria no meu pedir, eu tenha sabedoria na minha prece, e que eu não seja egoísta e peça só para mim e para os meus, que eu possa também, no momento em que minha alma se elevar, que eu possa pedir para toda a humanidade que está tensa com medo, para toda a humanidade sofredora que sofre não só os males do corona, mas os males que continuam na humanidade, a fome, a miséria, a desunião, né? Muitas pessoas estão, né, isoladas, muitas pessoas estão, né, sem sentir um conforto, um alento, um carinho. Então, que eu peça para essas pessoas, que eu também peça. Então agora, queridos amigos, queridos irmãos, muitas palavras foram proferidas agora, né? Foram ditas para a nossa reflexão da noite, para a reflexão do que é orado, para que orar, do porquê orar. Então que nós possamos sim, depois dessas palavras, nos conectarmos mais com a divindade que está externa, mas principalmente dentro de nós. Então vamos agora, nesse momento, fazer uma prece, uma oração que eu gosto muito, uma forma de orar e rezar, que eu chamo de oração meditativa. Então, vamos agora praticar esta oração. E vamos então, vou pedindo para que você, se possível, feche os seus olhos, que você fique numa posição confortável, se possível busque até um local, né, tranquilo no aconchego do seu lar, para que possamos agora fazer a nossa oração da noite. Que a nossa mente consciente fique reflexiva nas palavras, mas que meu coração e minha alma possa transcender e eu viver a espiritualidade. Então agora, feche os olhos, deixe a música ir adentrando na sua alma. Dê uma respiração profunda. Vai soltando o corpo e relaxe. Relaxe mais. Relaxe. Imagine-se agora num campo florido, com muitas flores, de diversas cores e espécies. É um dia de sol, poucas nuvens, um sol magnífico à nossa frente, um gramado verde, um ambiente de inigualável beleza. Sinta conectado a este local de paz. Observe girassóis, rosas, tulipas, amarelas, flores verdes, laranja, de diversas cores. Observe borboletas que voam graciosamente. Observe, veja as flores que tocam, buscando o néctar das flores. E vai sentindo uma paz imensa neste ambiente de Deus. Vá caminhando, observando. Veja a flor que você mais gosta. Toque. Sinta o aroma, o perfume. E você vai agora caminhando em direção
a uma trilha que leva para o alto de uma montanha. Vá caminhando e observando a natureza à sua volta, o esplendor do infinito, a brisa suave, e você chega no alto da montanha, um lugar muito alto, e observa a grandiosidade do arquiteto do universo. Observa esse grande maestro que orquestra todas as suas leis. E você vai sentindo a grandiosidade de Deus, observando esta paisagem belíssima. Agora, observe o sol e veja nosso astro-rei espargindo luz, luz que nos aquece. Vai sentindo o calor do sol, que vai reverberando com o seu sol interior. E você vê agora um raio luminoso, mais forte, que vem vindo em sua direção. Ele vem formando uma forma física, humana, iluminado, cabelos aos ombros, túnica clara, olhar amendoados e penetrantes azuis, um sorriso largo e uma barba cerrada. É Jesus que vem ao seu encontro nesta noite, neste momento. Vá sentindo a presença de Jesus, do Mestre querido, que vem ao seu encontro, coroado, não com espinhos, mas com uma coroa de flores, de luz, que te entrega neste momento. Vá sentindo esta coroa de flores, de esperança, de amor, de fé. E ele te pergunta, como fazia mais de 2000 anos na Galileia: o que queres, meu filho? O que queres? Peça do coração o que queres. Peça que cure a tua enfermidade, ou a enfermidade daqueles seus que está passando pela doença. Que acalme, acalente o coração dos familiares que aqui ficaram. O que queres? Peça. Mas peça com sabedoria. Divino Rabi da Galileia, Mestre amado e querido, ilumina o meu corpo, ilumina a minha alma, me proteja deste vírus mortal, do vírus do corpo, mas também o da mente. Elimine de mim toda preocupação, toda ansiedade, elimine de mim o medo, a incerteza. Fortaleça a minha fé, Senhor, a fé de que está tudo bem, que está tudo certo, a fé de que Tu é meu Mestre, a fé que Tu demonstrastes pós a ressurreição, de que a morte não existe, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Fortaleça a minha fé, Senhor. Dai-me, Mestre amado, forças para enfrentar a caminhada que virá. Dai-me coragem para seguir em frente. Dai-me sabedoria para tomar as decisões a partir de agora. Fazei brilhar a minha luz, Senhor,
para que eu possa ser um ponto de luz no meio à escuridão dos meus irmãos à minha volta, que ainda não o compreendem profundamente, ou que não tiveram contato como estou tendo agora. Senhor Jesus, peço não somente para mim, mas para todos os meus familiares, meus pais, avós, tios, tias, amigos, irmãos, filhos, que têm um risco maior de sofrer com esse vírus, mas que seja feita a vontade do Pai, Senhor. Livrai deste cálice, mas que seja feita a tua vontade, Pai. E me ajude. Então, se for do merecimento, Jesus, ilumine os meus, mas faça com que eu entenda que é a vontade do Pai que está sendo feita em todos os acontecimentos da vida. Luz, Senhor, para todos os nossos irmãos de humanidade. Todos os que estão em suas casas, preocupados, ansiosos, com medo. Trazei o refrigério para suas almas. Acalente seus corações. Que o vírus seja dizimado da terra o mais rápido possível. Muita luz, Senhor, para os doentes que estão nos hospitais, internados. Acalme o seu coração, a sua mente. Que eles sintam a sua presença divina e percebam que sejam curados o maior número das pessoas. Que eles sintam o poder que vós tem, mas aqueles que partirem, que sejam amparados e percebam que foram para a vida eterna. Muita luz, Senhor, para todos os familiares daqueles que ficam, que se conectem ainda mais com a sua mensagem de amor, de paz. Muita luz, Senhor, para os governantes do mundo, para que tenham sabedoria, para que possam atenuar o mal dos nossos irmãos. E assim, vamos imaginando toda a humanidade. É como se Jesus nos levasse para a estratosfera, para além da estratosfera, e pudéssemos ver o nosso planeta Terra rodeado de muita luz, uma luz azul, o manto da Maria, Mãe Santíssima, a mãe de todos nós, que cuida e vela com muito amor. E voltando novamente para o alto da montanha, olhando esses olhos luminosos do Cristo, vamos agora agradecendo. Obrigado, Jesus, pelo seu exemplo, pela sua mensagem, pelo seu amor, pelo seu devotamento, por muito acreditar na humanidade, pois sem você já teríamos naufragados. Você está guiando a embarcação humana. Que possamos ter sempre a nossa fé e o seu exemplo em nossa mente. Que possamos, a partir de hoje, sermos reconhecidos como os cristãos, como antigamente, que indo ser devorado por leões, cantavam cânticos de amor, voltando para a pátria espiritual, sendo louvados pelos anjos. Nos mantenha nesta fé, Cristo amado, para que possamos continuar cantando cânticos de oração, mesmo nos momentos de dor e calvário. Gratidão, divino amigo e pastor. E Jesus, segurando em nossas mãos, sinta a transfusão energética de Jesus, nos doando nessa coroa de flores,
e com suas energias, tudo que estamos precisando nesse momento. Sinta. E juntos vamos agradecendo. Agradecendo ao Pai pela oportunidade da vida, por toda a existência. E com Ele, nós vamos fazendo a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, e livra-nos de todo o mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. E assim, de joelhos aos teus pés, Senhor, agradecemos este momento de prece, de oração, onde a nossa alma clamou a Ti, acessou a Ti, acessou a Deus, e vamos sentindo uma luz que vem do mais alto. É como se tivesse já de noite, estrelas fulgurantes no céu. E a presença de Deus vai nos envolvendo neste momento, espalhando por todos os nossos amigos, entes queridos, parentes, espalhando por toda a humanidade. E vamos sentindo a irmandade. Todos nós somos irmãos. Todos estamos passando pela mesma situação. Todos estamos na mesma condição. E o Cristo é agora que Ele nos pede: fazei pelo meu pequenino, que é a mim que estará fazendo. Que essas palavras ecoem na nossa mente e coração e que possamos, a partir de agora, nos fortalecermos na fé. Mas trabalharmos para Jesus, ajudando os nossos irmãos. Então Jesus vai se distanciando, subindo na luz divina, e nós vamos permanecendo iluminados. Sinta, iluminado, com a fé viva, radiante, deixando a pequena chama, mas nossa luz brilhar, para que nos aquecemos na noite fria e para que possamos também mostrar a direção para os nossos à nossa volta. E vamos agora abrindo os nossos olhos, voltando para o que agora, voltando para este momento, reconectados em Deus, em Jesus, em paz, com a nossa fé viva, sentindo a força e o poder da oração, que transforma mente, psicosfera, emoções. Sinta a conexão com o seu mentor, com a espiritualidade superior. Sinta como você agora está mais organizado, mais equilibrado, com mais vontade de ajudar a si e ao seu irmão. E que essa terapêutica da oração fortaleça ainda mais a nossa fé. E que possamos nos unir mais em humanidade. Pois juntos sim somos mais fortes e vamos mais longe. Então que possamos nos unir, mesmo distante, mas unir no coração, na caridade, no amor. E que a oração seja o nosso grito, a fé seja a nossa bandeira e o amor em ação seja os nossos atos. Que Jesus nos ilumine nesses tempos de pandemia, em todos que virão, e que possamos um apoiar no outro,
Então, se tiver precisando de ajuda, peça. Põe aqui no grupo, fala, pede ajuda, fala com alguém. E você que está um pouco mais afortunado, ajude, seja luz, fortaleça a fé do seu irmão. Pois a gente vai passar por tudo isso. E vamos sair disso muito mais fortes, muito mais unidos, muito mais espiritualizados e orando muito mais. Que assim seja. Então, meus queridos amigos e irmãos, que essa mensagem fique ecoando em sua mente e esta oração vibrando em seu coração. E todas as manhãs, 8 horas da manhã durante a semana, 9 horas da manhã final de semana, eu e a Patrícia estamos fazendo essa oração meditativa na minha página pessoal, Alex Cruanes. Então quem quiser, vem conosco, vamos juntos, né? Nos fortalecer na oração e sair desse momento muitos melhores. Namaskara, que a divindade que habita em mim saúde e ressoe a divindade que habita em você. Que o Cristo que habita em mim encontre o Cristo que habita em você. Gratidão. Boa noite.